Você acorda. Não há barulho de carro. Não há celular vibrando. Não há luz artificial piscando no teto. O ar é seco, pesado, quente. Você sente cheiro de fumaça, madeira queimando e algo metálico no vento. Quando abre os olhos, o céu não é azul limpo como você conhece. É um céu esbranquiçado, cortado por colunas de fumaça subindo ao longe. Você está em Roma, ano 62 depois de Cristo, a cidade mais poderosa do mundo conhecido. À sua frente, ruas de pedra irregular, casas de vários andares feitas de madeira e tijolo, sacadas estreitas, pessoas passando com túnicas simples, sandálias gastas, escravos carregando cestos, mercadores gritando ofertas. Não há conforto aqui, não há ar-condicionado, não há comida garantida, não há segurança estável, e ainda assim, há força. Você caminha sem entender como veio parar aqui. O som dos passos ecoa nas pedras. À esquerda, uma pequena fonte pública onde homens lavam o rosto. À direita, uma padaria exala cheiro de pão recém-assado. Pão simples, escuro, duro. A vida aqui é dura. E então você o vê. Um homem magro, rosto sério, barba curta, olhar firme. Ele não veste roupas luxuosas, apesar de ser um dos homens mais ricos de Roma. Túnica simples, postura ereta, presença silenciosa. Ele está sentado sob a sombra parcial de uma coluna de mármore. Ele observa as pessoas passarem, e quando seus olhos encontram os seus, você sente algo estranho. Não julgamento, clareza. Você está diante de Sêneca, tutor do imperador Nero, conselheiro político, dramaturgo, filósofo estoico, um homem que viveu no centro do poder, mas escreveu sobre a fragilidade do luxo. Ele fala antes que você pergunte qualquer coisa. Você veio de um tempo confortável. A voz é calma, sem agressividade. No seu tempo, a dor é evitada a qualquer custo. Você tenta responder, mas ele continua. Aqui em Roma, o fogo pode destruir sua casa esta noite. A fome pode chegar no inverno. A política pode exilar você amanhã. Ele olha para as próprias mãos. E ainda assim vocês são mais frágeis do que nós. O silêncio pesa. Ele se levanta lentamente. O conforto constante enfraquece a alma. Você sente o impacto da frase. E antes de continuar essa caminhada com Sêneca, deixe algo claro para si mesmo. Se essa reflexão já está mexendo com você, curta esse vídeo, não por mim, mas como um compromisso silencioso com sua própria disciplina. E nos comentários, escreva apenas uma palavra: força. Porque o que você vai ouvir agora não é agradável, é necessário. Sêneca começa a caminhar pelas ruas de Roma e você o acompanha. Ele passa por um grupo de homens discutindo política. O povo reclama do imperador, ele comenta, mas não governa-a propriamente. Historicamente, Sêneca acreditava que a maior liberdade não era política, era interna. Ele escreveu em suas cartas a Lucílio que o homem sábio é livre mesmo sob tirania, porque controla suas paixões. Ele para diante de um mercado. Veja, diz ele, o desejo nunca termina. Homens compram tecidos caros, mulheres discutem joias. Senadores exibem roupas mais luxuosas que as necessárias. Roma está rica, ele diz. E Roma está fraca. Ele não fala isso como crítica superficial. Ele próprio foi extremamente rico. Possuía propriedades, influência, poder. Mas em suas cartas, ele aconselhava algo radical: praticar pobreza voluntária. Sim, Sêneca recomendava que, por alguns dias, você vestisse roupas simples, comesse comida humilde e perguntasse a si mesmo: é isso que eu temia? Ele acreditava que o medo do desconforto era pior do que o desconforto em si. Você pensa na sua vida. Ar-condicionado, comida a qualquer hora, entretenimento infinito, dopamina constante, e mesmo assim, ansiedade. Mesmo assim, insegurança. Mesmo assim, sensação de estagnação. Sêneca percebe seu pensamento. O problema não é ter conforto, ele diz. O problema é depender dele. Ele começa a subir uma pequena colina onde se vê parte da cidade. Se você nunca sente frio, qualquer vento incomoda. Se você nunca sente fome, qualquer atraso irrita.
Se você nunca enfrenta dificuldade, qualquer obstáculo parece injusto. Ele olha para Roma lá embaixo. O homem que evita toda dor torna-se incapaz de suportar qualquer dor. Essa não é invenção moderna. Isso está nas ideias reais do estoicismo. Os estoicos acreditavam que devemos treinar a mente para a adversidade, não porque o sofrimento é bom, mas porque ele é inevitável, e o conforto excessivo cria a ilusão de controle. Sêneca se vira para você. Diga-me, quando foi a última vez que você escolheu o desconforto? Silêncio. Ele continua. Quando foi a última vez que você fez algo difícil, não porque era obrigado, mas porque queria se fortalecer? Você sente que essa pergunta atravessa séculos, e talvez atravessa sua zona de conforto. Isso é só o começo. Na próxima parte você entrará na casa de Sêneca, entenderá sua relação com o imperador Nero, verá como o poder quase o destruiu, e porque ele acreditava que a verdadeira força nasce da disciplina interna. Se você quer continuar essa jornada até o fim, escreva nos comentários, continue, e se inscreva, porque o que vem agora vai ficar ainda mais profundo. Sêneca não fala imediatamente. Ele caminha em silêncio. As ruas de Roma ficam para trás, e vocês entram em uma área mais tranquila. Casas maiores, pátios internos, colunas simples sustentando varandas. Ele para diante de uma residência ampla, mas sem ostentação exagerada. Esta é uma das minhas casas. Ele diz com naturalidade. Sim, Sêneca era rico, extremamente rico. E é exatamente por isso que suas palavras sobre desconforto têm peso. Ele entra no átrio. A luz atravessa o teto aberto. Um pequeno tanque de água reflete o céu. Não há ouro espalhado. Não há luxo gritante. Há simplicidade organizada. Ele se senta. Você acha que força nasce da facilidade? Ele não espera a resposta. Eu escrevi a um amigo, Lucílio, que devemos por alguns dias vestir roupas grosseiras, comer pão duro, beber água simples, e perguntar a nós mesmos, é isso que eu temia? Isso está documentado. Sêneca realmente aconselhava isso. Ele sugeria períodos intencionais de vida austera para treinar a mente contra o medo da pobreza e da perda. Ele continua. O homem teme perder conforto mais do que teme perder virtude. Silêncio. Você começa a perceber algo desconfortável. O problema não é o que você tem. É o quanto você depende disso. Sêneca se levanta novamente. Imagine que amanhã você perca tudo. Ele fala sem dramatização. Seu dinheiro, seu status, seu conforto, sua rotina. Ele olha diretamente nos seus olhos. Você permaneceria inteiro? Essa é a essência do estoicismo. Controle o que depende de você. Prepare-se para o que não depende. O desconforto voluntário não é punição, é treino. Ele pega um pedaço de pão simples sobre a mesa. Este pão sustenta tanto quanto um banquete. Ele parte o pão, mas o banquete cria apego, e o apego cria medo, e o medo cria fraqueza. Você pensa na sua rotina moderna, celular sempre à mão, entretenimento imediato, prazer fácil. Sêneca não conhecia smartphones, mas conhecia excessos. Roma era decadente em muitos aspectos. Luxo, jogos, banquetes, poder. E ele via o que isso fazia com as pessoas. Ele escreveu que a mente que vive buscando prazer constante torna-se incapaz de suportar qualquer frustração. Ele caminha até o pátio interno. Quando você escolhe o desconforto, você retoma o controle. Ele aponta para um soldado treinando com espada ao longe. Ele treina em tempo de paz para sobreviver na guerra. Ele volta o olhar para você. Mas você só reage quando a guerra já começou. Essa frase pesa. Porque é verdade. A maioria das pessoas só busca disciplina quando já está em crise. Sêneca então diz algo simples. Comece pequeno. Não é sobre abandonar tudo. É sobre escolher resistência. Ele enumera. Acorde mais cedo do que deseja. Faça o que evita. Suporte o frio. Aceite o silêncio. Trabalhe sem aplauso. Ele não fala isso como coach moderno. Ele viveu isso. Foi exilado na Córcega por 8 anos. Perdeu influência. Perdeu poder. E escreveu durante o exílio. Treinou a mente para não depender das circunstâncias.
Ele para sob a luz do entardecer romano. O conforto constante cria a ilusão de segurança. A adversidade revela quem você é. Ele se aproxima. Se você nunca escolhe o desconforto, a vida escolherá por você. E quando ela escolher, você estará pronto? Agora eu quero que você faça algo. Se essa parte já está fazendo sentido, curta este vídeo, não como gesto vazio, mas como símbolo de compromisso com algo maior do que prazer imediato. E nos comentários, escreva: disciplina. Porque o que vem agora vai além de teoria. Vamos falar sobre medo, sobre perda, sobre morte. E sobre como Sêneca encarou tudo isso de frente. O sol já começa a cair sobre Roma. As sombras ficam longas entre as colunas. Sêneca caminha lentamente pelo pátio interno. O ar está mais fresco agora. O som distante da cidade ecoa como um murmúrio constante. Ele para. Você acha que eu sempre estive seguro? Ele olha para o horizonte. Eu servi ao homem mais poderoso do mundo. Ele está falando de Nero. Nero, imperador de Roma. Sêneca foi seu tutor. Quando Nero ainda era jovem, foi Sêneca quem o educou. Foi ele quem escreveu discursos para o futuro imperador. Foi ele quem tentou moldar caráter em meio ao poder absoluto. Nos primeiros anos de governo, Roma viveu relativa estabilidade. Muitos historiadores atribuem parte disso à influência de Sêneca e Burrus, o comandante da guarda pretoriana. Mas poder absoluto é uma força corrosiva. E Nero mudou, gradualmente, imprevisível, suspeitoso, violento. Sêneca percebeu e começou a se afastar. Ele pediu permissão para se retirar da vida pública. Tentou devolver parte de sua fortuna. Tentou sair do centro da política. Mas quando você está perto demais do poder, nem sempre pode simplesmente ir embora. Sêneca se senta novamente. O conforto do poder é o mais perigoso de todos. Ele fala isso com serenidade. Ele faz o homem acreditar que está acima das consequências. Ele não está falando apenas de imperadores. Ele está falando de qualquer pessoa que confunde estabilidade com invulnerabilidade. Ano 65 d.C. Roma está em tensão. Uma conspiração contra Nero é descoberta. A conspiração de Pisão. Muitos são acusados. Entre os nomes envolvidos, surge o de Sêneca. As evidências são incertas. Historiadores discutem até hoje se ele estava realmente envolvido. Mas isso já não importa. Quando um tirano suspeita, a suspeita basta. Nero envia a ordem. Sêneca deve morrer. Não execução pública. Não humilhação. Mas suicídio forçado. Prática comum para figuras de alto status em Roma. Você está ali agora, dentro da casa. O clima é pesado. A notícia chega. Não há gritos. Não há desespero. Sêneca ouve, respira e diz algo que ecoa até hoje. A vida não deve ser agarrada com medo. Ela deve ser vivida com dignidade. Ele chama amigos próximos. Sua esposa, Paulina, está presente. Ele consola os outros. Não pede clemência. Não implora. Não entra em pânico. Esse momento está registrado por Tácito, historiador romano. Sêneca abre as próprias veias. O sangue flui lentamente, mas ele já era idoso. O sangue não sai rápido. Ele entra em água quente para acelerar o processo. Fala com serenidade até o fim. Esse não é um mito moderno, é um registro histórico. Agora pare. Pare e pense. O homem que treinou desconforto voluntário durante a vida enfrentou a morte com firmeza. Não porque era frio, mas porque estava preparado. Ele não foi surpreendido pela perda. Ele sabia que tudo podia acabar e treinou a mente para isso. Sêneca olha para você novamente, não como um fantasma, mas como uma presença firme no tempo. Você treina apenas para ganhar. Ele diz: eu treinei para perder. Essa frase atinge diferente. Você treina para sucesso, para status, para reconhecimento. Mas você treina para fracasso, para rejeição, para perda, para dor. O conforto cria a ilusão de permanência, mas nada é permanente. Nem Roma foi, nem impérios, nem poder, nem riqueza. E certamente, nem sua estabilidade atual.
Ele se aproxima. Se você depende do conforto para ter paz, você nunca terá paz. Porque conforto pode ser tirado. Virtude não. Disciplina não. Caráter não. Agora eu quero que você faça algo diferente. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine perder o que você mais teme perder. Sinta o desconforto dessa ideia. Agora abra os olhos. Você pode treinar para isso. Não para desejar a perda, mas para não ser destruído por ela. Se essa parte está te impactando, escreva nos comentários. Fortalecer. Porque essa não é apenas uma história antiga. É um espelho. Na próxima parte vamos trazer isso para a sua realidade moderna. Dopamina constante, prazer imediato, vida fácil, fragilidade emocional. E como aplicar o desconforto voluntário de forma prática hoje. Vamos continuar. O sol já começa a cair sobre Roma. As sombras ficam longas entre as colunas. Sêneca caminha lentamente pelo pátio interno. O ar está mais fresco agora. O som distante da cidade ecoa como um murmúrio constante. Ele para. Você acha que eu sempre estive seguro? Ele olha para o horizonte. Eu servi ao homem mais poderoso do mundo. Ele está falando de Nero. Nero, imperador de Roma. Sêneca foi seu tutor. Quando Nero ainda era jovem, foi Sêneca quem o educou. Foi ele quem escreveu discursos para o futuro imperador. Foi ele quem tentou moldar caráter em meio ao poder absoluto. Nos primeiros anos de governo, Roma viveu relativa estabilidade. Muitos historiadores atribuem parte disso à influência de Sêneca e Burrus, o comandante da guarda pretoriana. Mas poder absoluto é uma força corrosiva. E Nero mudou. Gradualmente, imprevisível, suspeitoso, violento. Sêneca percebeu e começou a se afastar. Ele pediu permissão para se retirar da vida pública. Tentou devolver parte de sua fortuna. Tentou sair do centro da política. Mas quando você está perto demais do poder, nem sempre pode simplesmente ir embora. Sêneca se senta novamente. O conforto do poder é o mais perigoso de todos. Ele fala isso com serenidade. Ele faz o homem acreditar que está acima das consequências. Ele não está falando apenas de imperadores. Ele está falando de qualquer pessoa que confunde estabilidade com invulnerabilidade. Ano 65 d.C. Roma está em tensão. Uma conspiração contra Nero é descoberta. A conspiração de Pisão. Muitos são acusados. Entre os nomes envolvidos, surge o de Sêneca. As evidências são incertas. Historiadores discutem até hoje se ele estava realmente envolvido. Mas isso já não importa. Quando um tirano suspeita, a suspeita basta. Nero envia a ordem. Sêneca deve morrer. Não execução pública, não humilhação, mas suicídio forçado, prática comum para figuras de alto status em Roma. Você está ali agora, dentro da casa. O clima é pesado. A notícia chega. Não há gritos. Não há desespero. Sêneca ouve, respira e diz algo que ecoa até hoje. A vida não deve ser agarrada com medo. Ela deve ser vivida com dignidade. Ele chama amigos próximos. Sua esposa, Paulina, está presente. Ele consola os outros. Não pede clemência. Não implora. Não entra em pânico. Esse momento está registrado por Tácito, historiador romano. Sêneca abre as próprias veias. O sangue flui lentamente. Mas ele já era idoso. O sangue não sai rápido. Ele entra em água quente para acelerar o processo. Fala com serenidade até o fim. Esse não é um mito moderno. É um registro histórico. Agora pare. Pare e pense. O homem que treinou desconforto voluntário durante a vida enfrentou a morte com firmeza. Não porque era frio, mas porque estava preparado. Ele não foi surpreendido pela perda. Ele sabia que tudo podia acabar. E treinou a mente para isso. Sêneca olha para você novamente. Não como um fantasma, mas como uma presença firme no tempo. Você treina apenas para ganhar, ele diz. Eu treinei para perder. Essa frase atinge diferente. Você treina para sucesso, para status, para reconhecimento. Mas você treina para fracasso, para rejeição, para perda, para dor. O conforto cria a ilusão de permanência. Mas nada é permanente.
Nem Roma foi, nem impérios, nem poder, nem riqueza, e certamente nem sua estabilidade atual. Ele se aproxima. Se você depende do conforto para ter paz, você nunca terá paz, porque conforto pode ser tirado. Virtude não, disciplina não, caráter não. Agora eu quero que você faça algo diferente. Feche os olhos por alguns segundos. Imagine perder o que você mais teme perder. Sinta o desconforto dessa ideia. Agora abra os olhos. Você pode treinar para isso. Não para desejar a perda, mas para não ser destruído por ela. Se essa parte está te impactando, escreva nos comentários. Fortalecer. Porque essa não é apenas uma história antiga. É um espelho. Na próxima parte vamos trazer isso para a sua realidade moderna. Dopamina constante. Prazer imediato. Vida fácil. Fragilidade emocional. E como aplicar o desconforto voluntário de forma prática hoje.